tempo da santa convocação da Páscoa da Nova Aliança chegou. Todos os membros em Sião ao redor do mundo estão celebrando a Páscoa juntos agora. Eu dou eternas graças e glória a Deus Elohim por nos abençoar com a oportunidade de guardar essa importante Páscoa hoje. Entre os ensinamentos que Deus concedeu nesta terra, a Páscoa pode ser considerada a principal verdade. Em todas as épocas, Deus sempre realizou grandes obras através da Páscoa, prometendo e revelando as alegres notícias da salvação para a humanidade através da Páscoa. Portanto, podemos dizer que uma igreja sem a Páscoa pode ser considerada uma falsa igreja. Isso porque Jesus ansiosamente desejou guardar essa Páscoa. Seu anseio é tão sinceramente mostrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e os registros de Jesus celebrando a Páscoa com seus discípulos estão graciosamente compilados em vários lugares da Bíblia, como no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e no Evangelho de Marcos, capítulo 14. A Páscoa foi celebrada no Egito cerca de 3.500 anos atrás. Porém, podemos entender que também a história de Deus, guiando o seu povo para guardá-la pouco antes de entrar na terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, pode ser vista como uma parte muito importante da profecia de uma perspectiva profética da Bíblia. A Páscoa não terminou depois desse tempo, ao contrário, de acordo com os ensinamentos de Deus, ela continuou a ser observada até mesmo durante a época do reino de Judá. Reis como Josias e Ezequias também estavam entre aqueles que receberam grandes bênçãos de Deus por guardarem a Páscoa. Essa história continua, desdobrando-se sem interrupções. Os israelitas foram levados como cativos para a Babilônia e mais tarde libertados. Ao voltar para a sua terra natal, o profeta Esdras disse: devemos guardar essa importante festa chamada Páscoa. Já que não guardamos a Páscoa, fomos levados como cativos para outras nações e nos tornamos seus escravos. Há muitas razões pelas quais nosso país não pôde permanecer forte, mas degenerou em um estado mais fraco. Um deles é porque falhamos em guardar corretamente os santos ensinamentos de Deus. Assim, a história do profeta Esdras, que zelosamente guardou a Páscoa, também aparece nos registros do livro de Esdras na Bíblia. Isso não é tudo. 2000 anos atrás, durante a Páscoa, Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E essa é a verdade que ele deixou para a humanidade como uma herança muito preciosa. Surpreendentemente, não há igrejas ao nosso redor que guardem a Páscoa. É realmente surpreendente. Jesus e seus apóstolos ansiosamente desejaram guardar essa Páscoa. E o apóstolo Paulo pregou vigorosamente a verdade da Páscoa da Nova Aliança, estendendo a sua jornada até mesmo para as regiões europeias, como Corinto na Bíblia. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia após sua morte. Então, ele ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras 40 dias depois e derramou a chuva temporã do Espírito Santo sobre a igreja primitiva no 50º dia. Como resultado, a igreja primitiva experimentou um avivamento significativo e se tornou muito ativa. Os discípulos, que foram ensinados diretamente por Jesus, cuidaram de muitos membros e pregaram completamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim, por cerca de 300 anos, através de várias gerações de discípulos, a Páscoa continuou nesta terra, sem interrupção, como a verdade suprema. Porém, em 325 d.C., o imperador romano Constantino convocou os líderes cristãos. Um concílio religioso foi realizado em Niceia, que agora fica na área da Turquia. Lá, eles realizaram atos terríveis como abolir a Páscoa.
Naquela época, para se tornar o imperador romano, era preciso também manter a posição de sumo sacerdote do Deus Sol, adorado por Roma. Assim, o imperador romano não era apenas um soberano político, mas também o líder religioso supremo que guiava todos os cidadãos de Roma. O líder supremo do culto ao Deus Sol não poderia reconhecer a verdadeira fé em Deus. Portanto, a verdade suprema da Páscoa começou a ser perdida daquele momento em diante. A Páscoa foi guardada desde a época de Moisés até o tempo de Jesus. A Páscoa não desapareceu da terra até o tempo dos discípulos de Jesus. Isso é evidenciado por toda a história do cristianismo. Porém, o imperador romano, em outras palavras, o sumo sacerdote do culto ao Deus Sol, apagou a verdade da Páscoa ao usar o poder do mundo. Os cristãos que não cumpriam a lei enfrentavam execução indiscriminada, sendo forçados a viver escondidos e a adotar estilos de vida ascéticos. Dessa forma, a Páscoa ficou sob opressão. Superficialmente, parecia que ele defendia fortemente o cristianismo. Mas, na verdade, ele aboliu o sábado em 321 d.C. e introduziu o culto dominical. O dia de adoração ao Deus Sol era domingo. Até então, em qual dia os cristãos realizavam o seu culto? Assim como a nossa Igreja de Deus hoje, eles realizavam todos os cultos no sábado. Quando vemos o povo judeu no Oriente Médio, não é fácil entender que eles guardavam o culto no sábado. Antes disso, não existia o culto dominical. Porém, em 321 d.C., ele foi introduzido na Igreja pelo imperador romano. E em 325 d.C., o regulamento da verdade, chamada Páscoa, foi abolido. Então, por que a Páscoa é tão importante? Sem a Páscoa, o caminho para chamar Deus de Pai e Mãe seria completamente bloqueado. Através da verdade da Páscoa, Deus nos prometeu o estatuto de comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, nos permitindo herdar a carne e o sangue de Deus e nos tornar seus filhos. Hoje, a Páscoa é muito importante para os membros da família celestial. Vamos refletir mais uma vez sobre a importância da Páscoa através da Bíblia, que contém a vontade de Deus, em vez das opiniões dos estudiosos do mundo. Devemos guardar a Páscoa até a consumação do século e transmitir com precisão a vontade de Deus a todos os povos. Vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus. Versículo 18. E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Dessa forma, ele deu a resposta aos seus discípulos. Jesus também guardou a Páscoa. Isso porque a Páscoa contém uma aliança muito importante de Deus. Por isso, ele primeiro nos deu o exemplo de guardar a Páscoa.
Entre aqueles que foram batizados recentemente e guardam a Páscoa pela primeira vez, pode haver alguns membros que se perguntam: por que apenas a Igreja de Deus guarda a Páscoa enquanto outras igrejas não a guardam? Nosso objetivo é ter uma fé que segue a vontade de Deus. Se rejeitarmos os ensinamentos de Deus, dados para nos guiar ao reino dos céus, que significado teria a nossa fé? Deus nos ordena: guarde-a. Então, mesmo que o mundo inteiro não a guarde, devemos seguir o mundo? Eu creio que devemos seguir os ensinamentos de Deus em quem temos fé. Vamos ver como a Páscoa é preparada e celebrada. Versículo 26. Vejamos o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Dessa forma, ao partir o pão da Páscoa, ele revelou a nós que o pão da Páscoa é o seu santo corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Não podemos beber o cálice em si. Isso não significa que devemos beber o vinho da Páscoa contido no cálice? Bebei dele todos, porque isto, ou seja, o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus deixou esse significado importante sobre a Páscoa. Ele partiu o pão da Páscoa e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, ou seja, a sua santa carne, e colocou no vinho da Páscoa o significado do perdão de pecados para muitos. Sabendo que seria crucificado no dia seguinte, ele ansiosamente desejou guardar a última Páscoa com seus discípulos. É muito estranho que a Páscoa esteja ausente no cristianismo de hoje. Se dissermos ser cristãos que creem em Jesus, a Páscoa nunca deve ser perdida. Começando com a Páscoa que se originou no Egito, tudo está escrito na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus disse: esse pão não é um pão comum. Essa é a minha carne dada através do meu sacrifício na cruz para salvar a humanidade. Eu estou dando a vocês como a minha carne. Enquanto dava o vinho, ele disse: isto é o meu sangue derramado na cruz. Ao conceder a sua carne e o seu sangue para toda a humanidade, ele nos permite receber o perdão de pecados. Além disso, ele não possui apenas o significado do perdão de pecados. Não chamamos de filhos aqueles que herdam a carne e o sangue de seus pais? É por isso que todos que participam da cerimônia da Páscoa chamam Deus de Pai. Quando vocês vão à igreja, vocês não se perguntaram: por que chamamos Deus de Pai? Vocês só pensaram: já que aqueles que têm fé diante de mim o chamam de Pai, eu devo chamá-lo de Pai também? Nós somos aqueles que herdaram a carne e o sangue de Deus. Por quais meios? Através da Páscoa. É por isso que Jesus ansiosamente desejou guardar a Páscoa e a considerou de grande importância. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos.
Quando Jesus enviou seus principais discípulos, Pedro e João, ele os instruiu diretamente: ide e fazei os preparativos para celebrar a Páscoa. Assim, a Páscoa pode ser vista como uma verdade muito importante e central do cristianismo. Não devemos simplesmente seguir porque as pessoas tentam aboli-la. Já que cremos em Jesus Cristo, continuamos guardando e preservando a Páscoa até hoje, exatamente como Jesus nos ordenou. Vamos ler o versículo 7 de novo. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e... o que fizeram? Prepararam a Páscoa. Eles fizeram todos os preparativos para guardar a Páscoa. Vejamos o versículo 14. Chegada a hora, quando chegou o horário da Páscoa, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho, o quê? Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus disse: tenho desejado ansiosamente. Quando usamos ênfase, nós a usamos para enfatizar algo importante. Então, quem usou ênfase aqui foi Jesus Cristo, a quem todos os cristãos veneram, servem e seguem. Qual era a festa que Jesus Cristo tão ansiosamente desejou celebrar? Era a Páscoa. Porém, exceto na Igreja de Deus, a Páscoa não é guardada no mundo. Ao ouvir, Jesus também guardou a Páscoa, algumas pessoas respondem: a sua Bíblia não é diferente da minha? E então comparam com suas próprias Bíblias. Já que esta Bíblia foi publicada pela Sociedade Bíblica, elas são todas iguais. Todas as Bíblias têm este conteúdo registrado exatamente da mesma maneira. Então, por que nós aguardamos, mas eles não? Isso é muito estranho. De fato, quando vemos essas coisas, podemos dizer que aqueles que se afastam dos ensinamentos de Jesus devem ser referidos como hereges. Vejamos o versículo 15 de novo. E disse-lhes: tenho o quê? Desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, porque ele seria crucificado no dia seguinte. Assim, a Páscoa que Jesus ansiosamente esperava e desejava guardar era de fato a Páscoa celebrada no sótão de Marcos há 2000 anos. Vamos para o versículo 19. Vejamos o versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus claramente nos ordenou celebrar a Páscoa ao dizer: fazei isto em memória de mim. A Páscoa é o dia que Jesus ordenou e estabeleceu como estatuto. Podemos dizer que uma igreja sem a Páscoa não é uma igreja que crê em Jesus. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. A verdade da Páscoa da nova aliança é uma verdade imensamente preciosa, estabelecida por Deus quando Ele veio a esta terra em carne para a humanidade.
Uma igreja que não tem a verdade da Páscoa da Nova Aliança não pode ser chamada de Igreja de Cristo. Isso porque Deus tem enfatizado a grande importância da Páscoa desde a época de Moisés, cerca de 3.500 anos atrás. Hoje, vejamos também a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 12. É realmente lamentável aos olhos de Deus que a Páscoa, que tem sido celebrada por mais de 3.500 anos, esteja sendo desprezada nesta época. Vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Esta é a primeira vez que a Páscoa foi celebrada. Vamos para o versículo 25. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Versículo 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Há cerca de 3.500 anos atrás, desde o tempo em que Moisés guiou os israelitas para fora do Egito, Deus tem repetidamente enfatizado a Páscoa, dizendo que ela deve ser guardada. Vejamos o versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Assim, Deus enfatizou muito os regulamentos da Páscoa quando a estabeleceu. Essa é uma verdade que nunca desaparecerá e não deve desaparecer. Vamos abrir no mesmo livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 8. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Portanto, o que vocês devem fazer? Guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Deus nos ordenou que guardemos a Páscoa anualmente. Apesar dos numerosos estudiosos que dizem estudar a Bíblia e das muitas igrejas que professam a fé em Jesus Cristo, por que eles não guardam a Páscoa? Isso não é muito estranho? Guardar a Páscoa não acabou com o êxodo do Egito. Ela continuou mesmo quando eles entraram na terra de Canaã, que manava leite e mel. Vamos ver como Josué, que assumiu depois da morte de Moisés, guiou os israelitas no livro de Josué, capítulo 5, versículo 10. Do Êxodo ao Apocalipse, toda a Bíblia está conectada através da verdade da Páscoa. Vamos ver Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Irmãos e irmãs, a Páscoa não acabou. Ela continua. Em todas as épocas e na história, as pessoas que servem a Deus devem se lembrar da Páscoa e guardá-la. Todos os israelitas também fizeram o mesmo.
Vamos ver o versículo 10 de novo. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Dessa forma, eles guardaram a Páscoa e entraram na terra de Canaã, que manava leite e mel. Assim, Deus ordenou que eles continuassem a guardar a Páscoa desde a terra do Egito até a terra de Canaã, que mana leite e mel, através de todas as épocas dinásticas e até mesmo nos tempos de libertação do cativeiro. Além disso, nos Evangelhos, Jesus Cristo disse que desejou ansiosamente comer a Páscoa com seus discípulos e explicou o significado do pão e do vinho da Páscoa. Ele disse: "Este pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Comam o pão e bebam o vinho. Lembrem-se disso e certifiquem-se de comemorá-la todos os anos, sem falta." Mesmo que ele tenha nos ensinado isso detalhadamente, o fato de que as igrejas hoje, que dizem crer em Jesus, não aguardam significa nada menos que a falta de crença em Jesus. A Páscoa é a história mais importante da Bíblia. Ainda assim, em 325 d.C., o chefe supremo dos adoradores do Deus Sol em Roma aboliu a Páscoa. Não faz sentido que todas as igrejas hoje sigam essa abolição. Portanto, precisamos aceitar os ensinamentos de Jesus como eles nos foram dados e continuar a seguir os ensinamentos dos apóstolos. Esse é o caminho para o reino dos céus e pode ser visto como o caminho para seguir a verdade. Por isso, foi dito que nunca devemos acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus nos 66 livros da Bíblia. Deus nos instruiu especificamente a não mudar nada. Se aceitarmos a palavra de Deus como ela é, sem acrescentar ou retirar nada, o que devemos fazer sobre a Páscoa? Devemos observá-la. Se falharmos em observá-la, podemos alcançar a salvação espiritual que desejamos? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Há uma advertência e uma exortação que Jesus nos deu sobre esse assunto. É a passagem mais crucial dada por ele, prevendo o futuro da humanidade. Vamos ver Mateus, capítulo 7, versículo 21. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Algumas pessoas dizem: o reino dos céus não é garantido se apenas acreditarmos e clamarmos Jesus, Jesus. Porém, devemos crer em Jesus corretamente e seguir adequadamente seus ensinamentos para entrar no reino dos céus, certo? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em outras palavras, ele quis dizer: apartai-vos de mim, os que não guardais os estatutos, regulamentos e leis de Deus. É o caminho que Deus estabeleceu para salvar a humanidade. Já que nós, humanos, vivemos em um mundo tridimensional, não podemos compreender completamente o mundo de Deus na quarta ou quinta dimensão.
É por isso que Deus enviou profetas e derramou todos os seus ensinamentos sobre a humanidade, para que eles pudessem seguir o seu caminho. Mesmo assim, a vontade de Deus não pôde ser completamente transmitida para a humanidade. Por isso, o próprio Deus veio a esta terra para nos ensinar a sua vontade. É por isso que ele veio a esta terra há 2000 anos, para estabelecer a Páscoa e fundou a Igreja de Deus. Porém, durante a Idade das Trevas, a Páscoa desapareceu e toda a verdade de Deus foi completamente apagada da terra. O culto dominical, o Natal e a cruz, observada por todo o cristianismo hoje, são todos produtos do culto ao Deus Sol, introduzido na Igreja durante a Idade das Trevas. Esses não são os ensinamentos que Jesus compartilhou conosco. Sem saber disso, as pessoas muitas vezes acabam pensando: acho que posso ir ao céu se tiver fé, e escolhem qualquer igreja. Mas é essencial encontrar uma igreja que siga o caminho ensinado na Bíblia. Hoje, vocês e eu ganhamos a qualificação para chamar Deus de Pai, ao sermos revestidos da graça da carne de Deus e do seu precioso sangue. Vamos confirmar as palavras em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 53. Versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o que não terão vida em vós mesmos. Não ter vida não significa essencialmente estar morto? A Bíblia nos diz que quem não tem a carne e o sangue de Cristo dentro de si é considerado morto. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem. O que eles têm? A vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos para o versículo 55. No versículo 55, Jesus diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, o que acontecerá com essa pessoa? Viverá. Para nos dar a vida eterna e abrir o caminho para irmos ao céu, Deus nos permitiu a verdade, que é a Páscoa que estamos guardando hoje. Quando olhamos para a história do cristianismo e da Igreja Católica, podemos ver se foi Deus quem nos ordenou não guardar a Páscoa ou se ela foi abolida pela autoridade de um imperador. Isso é encontrado nos livros de história comumente usados por todos os seminários. Apesar de tudo estar documentado dessa forma, alguns ainda se perguntam: tendo andado no caminho errado até agora, como posso andar no caminho certo sozinho? Irmãos e irmãs, não importa quantas pessoas erroneamente creem em Deus, se Deus nos indica qual é o caminho certo, o que devemos fazer para guardar a Páscoa? Devemos voltar, assim como o rei Josias fez. Devemos voltar, assim como o rei Ezequias fez. Antes, eu fazia isso porque não sabia. Mas agora, depois de ver todos os livros da lei e os profetas, está claro que Deus nos ordenou guardar a Páscoa. Assim, desde o rei até todo o povo, todos celebraram a Páscoa. Há ensinamentos graciosos e belos dentro da história da Bíblia. Deus deseja que a humanidade, que antes estava destinada a morrer para sempre, entre no eterno reino dos céus, onde não há mais morte, luto, dor ou tristeza, mas apenas alegria e felicidade são concedidas.
Porém, esse caminho foi muito distorcido. Não podemos ir ao reino dos céus em um caminho distorcido. Assim, eu gostaria de pedir a todos os filhos de Sião que se tornem aqueles que podem seguir fielmente apenas o caminho ensinado na Bíblia e guiados por Deus. Além disso, eu gostaria de oferecer eterna graça, glória e louvor a Deus, Elohim, Cristo, An-San-Ron e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, por nos conceder a Páscoa da Nova Aliança. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.